Cadê? Ah, fiz uma coisa aqui super rápida. Vou procurar não me prolongar muito, até coloquei um timer aqui, porque, enfim, eu coloquei 26 slides, mas vou tentar me controlar aqui. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Acho que a gente ainda não teve muita oportunidade para se conhecer bastante, né, Luiz? Então, agradeço esse voto de confiança e o convite de estar aqui colaborando com a comunidade. Eu busquei trazer um pouquinho da minha carreira, porque eu pensei que poderia fazer bastante sentido mostrar para vocês os meus aprendizados. Isso não quer dizer, e aí já entra uma primeira dica aí, não quer dizer que os meus aprendizados podem servir para todos vocês. Então, eu acho que é uma questão já, primeiro, de ter um olhar crítico, inclusive com relação a isso que eu estou apresentando. Vocês já estão vendo meus slides? Não? Sim? Beleza, obrigada. Sim, está vendo Bom, você na telinha. tá bom. Bom, eu nasci em 1981, sou essa pessoinha que está aqui no colo do meu pai. Eu tive meu primeiro contato, na verdade, com tecnologia foi em 1990, quando a gente teve nosso primeiro computador de casa, que era um CP400 Color. E eu fiquei super animada, eu tinha ali meus 8, 9 anos, fiquei super animada. Eu falei, caraca, meu Deus, olha o que dá para fazer com isso. E aí eu pegava os livros, vinham umas apostilas desse tamanho, assim, os manuais, e ia começar a ler e programar para o CP400 Color. E aí eu fazia, tipo, programas que eles mostravam cor de tela durante determinado tempo, e aí mudava o tom e ele ficava tocando, inútil, completamente inútil, mas enfim, eu achava que isso era divertidíssimo. Era uma pessoa estranha, uma criança estranha. Em 1995, 96, mais ou menos, comecei a usar a internet, olha só, era uma coisa louca, era mais ou menos assim que funcionava, isso não é uma foto minha, mas era mais ou menos assim. A gente usava esse modem com internet de escada e eu adorava, ficava enlouquecida, eu olhava as referências de URL de sites para a gente olhar em revista, porque era como se divulgava antigamente, eu olhava assim, nossa, olha só, essa empresa tem um site, ia lá e entrava no site. E aí, em 1997, eu me apaixonei completamente por tecnologia. Comecei a ser a louca do Mickey, criava os scripts do Mickey, isso com 16 anos. Eu tinha ICQ e tudo mais. Eu falei, nossa, meu Deus, quero fazer isso para minha vida, quero mexer com isso para minha vida. E aí, em 99, eu entrei na faculdade de Ciência da Computação, foi na UFSC. Entrei em ciência da computação. Eu passei em ciência da computação, física e engenharia elétrica, porque eu era bem os meus interesses da época eram bem direcionados a isso, mas eu optei por ir para ciência da computação e comecei a trabalhar logo que eu entrei na faculdade. Assim, na verdade, tá até a data errada, em 2000. Comecei a trabalhar, assim, naquela época mais ainda, o curso era muito diverso. Né? Então, a gente poderia, diverso no sentido de opções de carreira, né? Não de diversidade humana mesmo, porque isso não era. Então, a gente poderia fazer várias coisas. Podia ser programador, eu podia ser administrador de rede, eu podia ser webmaster, web designer, e podia, enfim, né, trabalhar com renderização de imagens e várias coisas. E aí eu me propus, desde que eu entrei na faculdade, foi em 99 mesmo, a buscar estágios e experiências práticas que me dessem uma visibilidade do dia a dia daquilo que eu ia fazer para eu poder focar a minha carreira ou a minha faculdade para isso, né? Então, eu entrei, na verdade, foi em 2000, nesse provedor de internet aéreo, para dar o net hoje, fazendo sites no bloco de notas. E aí, em 2002, foi um ponto muito, muito importante na minha carreira, assim, foi quando eu entrei no laboratório de ensino à distância que eu comecei a ter um pouco mais de contato com interface propriamente dita, né? Era muito no sentido de código mesmo que eu estava indo. E aí, que eu conheci o Walter Sibes e a Docélia Pedroso. O Walter Sibes, na verdade, ele foi professor da UFSC, depois ele publicou esse livro de ergonomia e usabilidade, e era basicamente de onde eu me apaixonei por isso, assim. A Docélia também, ela fazia um trabalho de interface gráfica em ambiente de learning, né, que era o doutorado dela, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e foi quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com o processo de desenvolvimento, de pensar a interface, pensar exatamente como que seria as interações, e não necessariamente uma forma de comunicação, né, e aí entra o meu primeiro aprendizado, que eu queria trazer aqui para vocês, que tenha mentores e mentoras,
e saiba, na verdade, e reconheça, né? Acho que tem muito a ver com o que a Vanessa trouxe aí com a questão de agradecimento. Reconheça quem te inspire, quem são essas pessoas, né? Então, isso pode ser num caminho tanto profissional, que eu coloquei até aqui do lado algumas referências para mim, que são pessoas que fizeram diferença na minha vida, quanto pessoal também, né? Então, eu até coloquei aqui a minha irmã e a minha avó, que são pessoas que me influenciaram muito. Minha avó é uma pessoa que fugia de casa quando eu era adolescente para estudar, porque na época dela não podia estudar, a mulher não podia ir para a faculdade. Então, é uma pessoa que me inspira muito até hoje. Depois disso, eu passei por vários outros lugares. Esse aqui, na verdade, é um resumo, basicamente, do que eu fiz. No final das contas, eu descobri que não era ciência da computação que eu gostava, que não era isso que eu queria. Comecei a puxar umas disciplinas de design, umas disciplinas de psicologia, e me formei em multimídia digital. Eu entrei em 2004, demorei um pouco para me formar. Eu reconheço a minha carreira mais ou menos em 3 momentos, né? Então, esse primeiro momento, que era o momento que foi muito associado a software house mesmo, né? Então, eu trabalhava nessas empresas, a maioria delas era software house, e eu trabalhava muito com interface numa visão completa, fazia pesquisa ainda super incipiente, assim, bem envergonhada, fazia os meus estudos, enfim, testes de usabilidade muito pouco, não era tanto uma prática tão comum assim na época, eu buscava um pouco fazer, mas enfim, era muito relacionado ao front-end propriamente dito, né? E até comentei esses dias numa live que eu fiz que acabou até me trazendo alguns vícios que eu tenho hoje de, cara, qual que é a entidade de relacionamento da sua base de dados, porque assim eu consigo pensar melhor, assim, sabe? Me faz questionar algumas coisas um pouco mais hard-coded, assim, que são os vícios que veio um pouco dessa minha formação, dessa minha primeira experiência, né? E nessa primeira etapa, assim, da minha carreira, além da questão da mentoria, né, de você reconhecer, saber identificar quando é essa pessoa e agradecer mesmo, né, e reconhecer isso, que eu acredito que é muito importante para a gente enquanto profissional, não ser orientada à ferramenta também. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu passei em N lugares naquela época, eram muitos softwares, não tinha tipo, um software estabelecido para como que você vai usar para resolver aquele problema. Então, eu acabei passando e tendo que me adaptar em vários. E para mim fez muito sentido uma questão de... e um detalhe, né? Cada empresa que eu entrava era também um diferente, além deles ficarem lançando versões novas toda hora, assim. Então, para mim, foi muito importante você olhar esse aprendizado, né? De olhar o que eu estou querendo, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo responder, e aprender o processo, aprender a forma de pensar, aprender ferramenta sim, mas como uma forma de facilitar aquilo que você quer, não como um objetivo final, não como eu preciso ser mestre do Sketch, né? Isso vai te ajudar bastante, mas vai te ajudar a fazer muito mais rápido alguma coisa, e esse é alguma coisa que deve ser seu foco, né? Tipo, o que é exatamente que você está buscando. Então, não direcionar a sua carreira a ferramentas pode ajudar bastante. Documentar os aprendizados também é muito importante, que é que eu achei nas minhas documentações uma interface de 2004 e um Rabisco Frame de 2010, que é importante você ter isso, inclusive para você conseguir olhar para trás e falar, caraca, olha o tanto que eu evoluí. Não no sentido de julgamento, meu Deus, olha essa interface que eu fazia em 2004. Gente, a gente estava em 2004, né? Um pouquinho de tempo atrás, assim. Mas você saber, caraca, tipo, olha só, eu já fazia isso, eu consegui melhorar isso, eu consegui melhorar aquilo, e eu consegui evoluir, eu fui para um processo assim, assado. Então, você conseguir ter essa visão fria, mais ou menos, do seu aprendizado pode te ajudar muito, inclusive, a definir os próximos passos, né? Questione muito e sempre, eu acho que isso é uma coisa que eu tomo desde o início, assim, é uma forma de você aprender. Talvez uma das formas mais eficientes, pelo menos para mim, de aprender é perguntar muito porque o que a gente está querendo, para onde que a gente está indo, o que a gente vai fazer, por que assim, por que não assim. Isso pode te ajudar a explorar bastante
tanto como solução, as soluções que você pode trazer, mas também explorar algumas oportunidades daquilo que você pode direcionar a sua carreira. Então, questione muito e sempre. Depois eu entro num segundo momento da minha carreira, que eu detecto como um segundo momento. Foi o momento que eu entrei numa consultoria em Curitiba, aí já não estava mais em Florianópolis, para Curitiba, que a consultoria, na verdade, era daqui de São Paulo, só que eu estava nesse projeto lá em Curitiba, um projeto do HSBC, que foi um projeto riquíssimo, assim, para mim, foi super importante, foi meio também divisor de águas, e acho que por isso que entra num segundo momento da minha carreira. Passei pelo UOL como analista de produto lá, BBW Digital, era gerente de experiência lá das marcas, e eu vejo como um marco da carreira, né? É mais do que não é uma função, porque eu não fui contratada, mas é mais como um marco da minha carreira quando eu comecei a colaborar com a comunidade dos Google Developer Experts, né? Dessa leva, digamos assim, alguns aprendizados que eu tive nesses momentos, né? Foca no trabalho, é claro, é muito importante você focar naquilo que você está fazendo, mas construir relacionamento também é tão importante quanto, talvez até um pouco mais, né? As pessoas que você conhece, as experiências que você tem, aquilo que você aprende com os aprendizados das outras pessoas, são muito importantes e é muito rico, e é uma coisa que você pode levar por muito tempo, assim. Então buscar não só relacionamento pessoal, mas relacionamento profissional também, né? Óbvio, buscar entender como que as pessoas trabalham, qual que é a história de vida delas, o que que elas já aprenderam, o que que você pode, aí, com aquela visão crítica daquele disclaimer que eu dei no início, né? Tipo, o que que pode fazer sentido para você, enfim, é importante isso também, sabe? Os relacionamentos que você constrói e o que você passa durante as empresas que você atuou. Não tenha pressa com o nome do cargo. Aqui eu trago muito como um exemplo que lá em 2000 e bolinha, 2000 e bolinha mais ou menos, não lembro exatamente qual era a data aqui, eu já tinha um cargo de coordenadora, na verdade. Lá no... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Meu Deus. Lá, aqui, ó, eu já tinha o cargo de coordenadora, acho que foi em 2006, mais ou menos, né, com pouco tempo de carreira. E, cara, na verdade, isso é pouco relevante, na verdade, o cargo que você tem comparado ao aprendizado que você tem. Hoje eu nem coloco, eu coloco no meu currículo, por mais que o meu cargo fosse, cara, tipo, não era. De fato, não era, assim, sabe? O aprendizado que eu tive é muito mais importante, na verdade, do que o nome que está atrelado. Eu acho que focar muito no nome, é júnior, é pleno, sênior, primeiro, não tem uma regra. O que é sênior numa empresa pode não ser sênior em outra empresa. Então, você pode quebrar a cara nisso, né? Tipo, se posicionar, meu Deus, eu sou pleno. Na sua concepção, você é pleno, mas não necessariamente numa empresa. Claro, pode te ajudar a direcionar as vagas e falar, putz, isso aqui eu tenho um pouco mais de experiência, isso aqui talvez eu me enquadre. Claro, ajuda muito, é importante, mas não se prenda a isso, ou a só isso, sabe? Aquilo que você conquista e as coisas que você aprende é muito mais importante do que o nome que você ganha. Então, é entender, cara, beleza, tipo, tá bom, eu me enquadro como júnior, eu me enquadro como pleno. Então, isso vai me ajudar a encontrar uma vaga que talvez eu consiga performar melhor e eu consiga aprender. Ok, mas beleza, quais são os aprendizados? Não é assim, eu quero só ser sênior, mas tá bom, o que eu preciso aprender para me desenvolver numa carreira? Isso pode mudar muito de empresa para empresa, a questão de você associar isso ao nome. Então, talvez focar muito mais no aprendizado, nas habilidades, competências que você precisa trabalhar do que o nome, na verdade, que isso pode acabar te desviando um pouco do foco daquilo que é realmente importante para a sua carreira. A Vanessa falou, e o Luiz já falou também, da questão de inspiração, é muito importante. Se inspire, olhe, observe, mas nunca compare o seu trabalho com o trabalho da sua coleguinha, do seu coleguinha, né? Assim, pega leve no julgamento, tanto do seu trabalho quanto do trabalho da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe um vídeo aqui desse cara que, obviamente, eu não vou saber falar o nome dele, que é coreano, Kim Jong-gi, seja lá como for que isso se fala. Cara, ele faz desenhos incríveis.
E ele tá ali, ó, ao vivo, fazendo um show com uma caneta, pincel e desenhando, assim, coisas incríveis, com detalhes maravilhosos, em perspectiva. E ele fez um trabalho de desenhar isso aí, são 20 minutos condensados, um trabalho de metro, assim, super rápido, talvez em 1 hora. E esse cara é um cara coreano, é um cara que nasceu em outra cultura, que teve uma outra educação, que teve outras oportunidades, sabe? E teve talvez um outro treinamento, mas acho que a palavrinha que eu quero trazer aqui é muito mais com relação à oportunidade, né? Não necessariamente você teve as mesmas oportunidades que outras pessoas que estão trabalhando com você, sabe? E as oportunidades e a forma que você, inclusive essa cultura, enfim, tudo aquilo que te cerca, faz com que você tenha aprendizados e resultados diferentes no seu trabalho. Então, assim, olha, se inspira, mas pega leve no julgamento, especialmente seu, assim, né? Tipo, você olhar e falar assim, meu Deus, eu nunca vou ser esse cara, né? E, cara, talvez não, mas assim, poxa, legal, deixa eu ver como que ele tá fazendo isso e ver o que eu posso tirar disso para mim, né? O trabalho operacional, ele não é depreciativo, assim, o trabalho operacional não é ruim. É muito importante a gente visualizar que, cara, primeiro, ele é base para tudo. Sem trabalho operacional, a gente não entrega nada. Empresas não vão para lugar nenhum se não tiver alguém fazendo trabalho operacional. Ele é muito importante, talvez até um dos mais importantes, né? Enfim, acho que não dá para comparar. Mas ele é importante, ele é tão importante quanto. E ele também é importante para você aprender muita coisa, né? Para a gente aprender muita coisa, a gente fazer um trabalho operacional, a gente entender, ir a campo mesmo e botar a mão na massa e entender como são as coisas e as dificuldades que podem acontecer. Então, não se preocupe tanto com isso também, sabe? Apaixone-se pelo processo, mas não perca de vista o resultado. Deixa eu até ver as horas aqui. Mas não perca de vista o resultado. É importante, putz, tem uma ferramenta lá super legal, tem uma coisa super legal que você quer fazer, esse processo aqui, meu Deus, estou aqui, né, varrendo a tela e fazendo uma coisa super legal, mas, cara, é importante também você ter aquela visão mais do resultado, o que eu quero trazer com isso, o que eu quero entregar com isso. Isso vai fazer com que você não perca o tracking. É legal, assim, por exemplo, né, eu tive recentemente a oportunidade de experimentar uma ferramenta de buy a feature, chama, compre uma feature, né? Então, para ver como é que os clientes priorizam as ferramentas. Então, eu falei, putz, ao invés de ir pelo básico, aquilo que eu sempre faço, vamos ver uma coisa diferente aqui, que eu quero testar uma coisa diferente, quero ver como é que é isso. E foi um processo muito legal, um processo muito divertido, foi bacana aprender uma coisa nova, uma ferramenta nova, aplicar isso, mas é importante saber se a utilização daquela ferramenta, por exemplo, trouxe os resultados, as respostas para aquilo que eu estava buscando. Então, assim, é sempre importante você, claro, se apaixonar pelo processo, fazer tudo com muito prazer e gosto para aquilo que você está fazendo, mas não perder o que você quer no final das contas. Acho que tanto para você quanto o trabalho que você está fazendo. Aqui também eu coloquei meio que uma dica geral, porque nesse momento eu comecei muito mais a entrevistar as pessoas, enfim, fazer processo seletivo do outro lado. Demonstre bastante interesse, tá? Você pode estar muito interessado, mas demonstra isso quando você vai fazer alguma entrevista. E pergunta muito, pergunta tudo. É importante também que você veja que estar em um emprego é como estar num relacionamento. E precisa ser bom para os dois lados. E leve isso para a vida, né? Não é só o que você tem a oferecer, mas o que a empresa tem a oferecer para você também. Então, sempre pense numa entrevista como uma via de mão dupla, para você entender exatamente aonde que você está indo despender, né, mais de 8 horas da sua vida por dia, às vezes mais, né, às vezes menos. E pratique o desapego. Por mais que você acredite, putz, eu tenho que fazer isso, eu preciso entregar isso, isso é o certo, esse processo é o certo, fazer isso aqui é o certo, ou, cara, a gente precisa muito implementar isso. A vida real não é assim. A gente precisa, às vezes, escolher. E, às vezes, não é a gente que escolhe. Então, claro, lutar por aquilo que você acredita que é o melhor. Mas se não der certo, também escolher essas batalhas, sabe? Se não der certo, também tá tudo bem. Não desanima,
não queira mudar de carreira, não fica revoltado, porque faz parte de um processo de construção conjunto também. Eu acho que isso auxilia muito ter uma visão, praticar o desapego auxilia muito ter uma visão talvez mais ampla. E aí, por último, eu entrei aqui em 2016, eu entrei como head de produto dessa startup de educação, lá em BH. Foi em 2017, mais ou menos, que eu saí, montei minha empresa, minha consultoria. 2019, eu fui head de design da Scali. E agora, esse ano, eu estou novamente com a minha consultoria, mas numa outra pegada, agora um pouco diferente. E aí, por último, eu queria trazer esses aprendizados dessa última etapa da minha carreira até agora, né? Eu recebi isso aqui num grupo esses dias que mostra, né, tipo, a progressão da carreira. Primeiro você é web designer, você passa a ser UX designer, você passa a ser product designer, depois você vai ser product design manager, depois você é diretor, venture capitalist, né, e trabalhador de madeira, enfim. Quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a descobrir que, na verdade, pode não ser um caminho natural. Quando você passa por um processo de liderança, passa por uma equipe de liderança, estou terminando, tá, Luiz? Você passa por um momento de liderança da sua carreira, você vê que, na verdade, tudo aquilo que você construiu, claro, vai te iniciando uma carreira novamente. Tá me ouvindo? Agora eu tô, teve uma falha, um segundo aí. Tá, ele falhou aqui um pouquinho. Pode não ser um caminho natural, então você não precisa fazer esse caminho. Você pode ser um excelente especialista, muito feliz, product designer. Não é nenhum demérito e não é uma obrigação você aprender a ser líder. Então pense nisso como uma escolha, tá? Você seguir esse caminho é uma escolha. Liderança é muito também sobre autoconhecimento e responsabilidade com as pessoas. Uma coisa que aprendi muito com a vida é isso, né? A questão de você se autoconhecer, saber onde que você joga melhor, e quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais que você não quer trabalhar, você não precisa querer trabalhar em tudo, acho que o Luiz trouxe isso também, né? Você não precisa querer trabalhar em todos os pontos, mas quais que fazem sentido para você trabalhar com a sua carreira. Não deixe que o ambiente te defina, não é o ambiente que te define. Seus princípios e valores é aquilo que te define. Então, talvez, e aqui é um super talvez, tá? É só uma coisa para a gente pensar, porque também é um processo que eu estou pensando. Talvez até muito mais do que você buscar um propósito numa organização, de falar assim, não, está de acordo com o meu propósito, que é uma organização com muitas pessoas e que envolve muita gente e que, portanto, a sua parcela de atuação talvez seja menor. Talvez para uma realização profissional faça muito sentido você pensar como que eu posso ter o privilégio de trabalhar numa empresa cujos princípios e valores estão de acordo com o meu. Porque isso é um privilégio. É um privilégio. Então, talvez você, ao invés de buscar propósito, você buscar esse privilégio de trabalhar numa empresa que compartilha os mesmos princípios e valores que os seus. Você não é uma pessoa separada da pessoa e profissional, penúltima coisa aqui. Tá tudo bem, você tá num mau dia, acordou mal, brigou com o marido, brigou com a esposa, puta, aconteceu alguma coisa super ruim. Cara, você é uma pessoa e tem dias que você não vai desempenhar bem. E tá tudo bem, porque você é uma pessoa de forma completa. Ai, meu Deus, agora sim, a penúltima. O desenvolvimento é plural, ele não é linear, tá? Eu trouxe aqui numa linha muito linear, mas o desenvolvimento profissional, ele não é passo a passo, assim, e não necessariamente tem a ver com o trabalho que você faz, né? Com o emprego que você tem. O desenvolvimento, ele é plural, coloquei aqui entre aspas, né? Que você se desenvolve enquanto pessoa, soft skills principalmente, quando você também tem outras experiências, né? Até coloquei aqui uma experiência que eu já fui musicista nesse meio desse time frame aí, eu já fui musicista, já fui confeiteira, muitas coisas, enfim. O mais importante disso tudo é você se divertir nesse processo, né, da sua carreira. Eu acho que talvez seja o que eu traga de maior foco, talvez, para vocês, assim, cara, beleza, foca, vamos pensar, vamos fazer a carreira, mas não pode ser sofrido,
sabe? Ele precisa ser um processo leve, precisa ser um processo divertido, precisa ser um processo prazeroso. E é isso.